Em 1888, nas terras secas do Arizona, a cidade de Thompson Creek parou de respirar. Não pelo calor do deserto, mas pelo cheiro de pólvora e traição. 3 homens cavaram a sepultura de Bruce Watson. Não para roubar ouro ou uísque, mas para ter certeza de que o xerife estava, de fato, morto. Eles tinham visto o tiro, a queda na poeira, o enterro apressado. Mas a lenda de Watson era mais densa que a argila que o cobria. A dúvida corroía a alma deles. Naquela noite, sob a luz fantasmagórica da lua cheia, eles desenterraram um corpo frio. Bruce Watson estava lá, rígido e sem vida. Eles riram, cobriram-no novamente e foram embora, crentes que tinham silenciado de vez a justiça em Thompson Creek. Mas foi aquele corpo que, poucas semanas depois, desenterrou o passado de cada um deles. E o que eles encontraram foi algo muito mais perigoso que a morte. Uma promessa de vingança que se recusava a ficar no túmulo. Esta é a história de como o Oeste Selvagem, às vezes, se nega a dar descanso a um homem de honra, forçando-o a cumprir sua missão, mesmo depois de seu último suspiro. Bruce Watson era a única linha que separava Thompson Creek da anarquia completa. Ele não era um homem grande, mas carregava o peso da lei com uma integridade de aço. Isso, claro, fez dele um alvo. O grande poder da região era Norman Brooks, um barão do gado que controlava tudo, exceto o distintivo de Watson. Brooks não podia comprar o xerife. Não podia intimidá-lo. Então, ele o silenciou. A traição foi limpa, rápida, e executada por 3 capangas que juraram lealdade a Brooks. Eles o pegaram de surpresa, na escuridão da noite. 3 tiros, nas costas, da covardia mais pura que a fronteira já viu. Thompson Creek chorou a perda de seu xerife. Ninguém ousou tocar nos assassinos de Brooks, temendo o poder do gado e do dinheiro. O luto se transformou em medo. E o medo virou silêncio. A justiça foi enterrada junto com Watson. Mas o xerife carregava um juramento que a morte não pôde quebrar. Ele tinha prometido à sua falecida esposa que manteria a cidade segura. Esse juramento era a única coisa que o prendia à vida. E agora, era a única coisa que o prendia à terra. A vingança não era apenas um desejo. Era a maldição que o trouxe de volta. Se você é daqueles que acredita que a fronteira guarda histórias tão épicas que nem o túmulo pode calar, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Aqui, a honra e a vingança nunca morrem. O que se seguiu em Thompson Creek não foi um retorno, mas uma caçada fantasmagórica. O primeiro a sentir o peso dessa nova justiça foi Miles, o Olho Duncan, o homem que cavou o túmulo de Watson e riu. Duncan estava bebendo na taberna quando sentiu o frio. Não o frio da noite, mas o frio da sepultura. Ele jurou que viu a poeira da roupa de Watson, e que o rosto do xerife tinha a cor da argila. Duncan tentou correr. Ele gritou. Mas não há para onde correr quando a própria justiça te alcança, e ela está armada com um Colt, e o cheiro de terra fresca. Estranhamente, o xerife não disparou. Ele apenas o encarou. Foi o pavor que o matou. Duncan tropeçou, caiu, e bateu a cabeça no chão de madeira da taberna. Morte por acidente, disseram. Mas Brooks sabia a verdade. A caçada havia começado. E Watson ainda tinha 2 homens para encontrar. Brooks limpou o sangue da testa de Duncan, não porque se importasse com o homem, mas porque o pânico era um veneno que se espalhava mais rápido do que a febre. Ele tentou convencer os curiosos na taberna que Duncan havia bebido demais, que a superstição era a única arma do diabo. Mas o olhar vazio do falecido e a certeza nos olhos de Brooks diziam o contrário. Watson havia retornado, e ele não precisava puxar o gatilho. A fronteira é um lugar onde as lendas nascem em uma noite e morrem em outra. Mas a lenda de Watson, o xerife que voltava para reclamar o que era seu,
estava ganhando força. As pessoas não viam um assassino. Viam a manifestação sombria de uma justiça que não podia ser enterrada. O próximo nome na lista era Foster. Foster era diferente de Duncan. Não era um verme que se escondia no uísque. Foster era uma víbora. Um pistoleiro de aluguel que vendia sua lealdade por $10 e uma garrafa. Cruel, mas esperto, Foster não ficaria na cidade esperando por um fantasma. Ele teria se movido rápido, para as colinas, para as minas abandonadas, onde a escuridão era sua única companhia e seu único escudo. Brooks precisava encontrá-lo antes que Watson o fizesse. Foster sempre se gabou de que era impossível surpreendê-lo. Ele dormia com o revólver sob o travesseiro, o ouvido atento a qualquer rangido de espora. Mas como se prepara um homem para um confronto com alguém que já viu o inferno? A paranoia era a armadura de Foster, mas também sua cela. Enquanto a poeira subia na estrada, Brooks pensava na natureza dessa vingança fria. Não era fúria, era método. A punição de Watson era lenta, feita para destruir a alma antes de tomar a vida. Se você acompanha a luta por justiça nestas terras selvagens, e valoriza a coragem desses contos épicos, considere deixar seu like e inscrever-se no canal. Isso ajuda a manter vivas as lendas do Oeste contado. Brooks rastreou Foster até as ruínas da mina Ouro Negro, a 3 horas de cavalo dali. O local era desolador. Vigas podres, trilhos enferrujados e o cheiro metálico da terra morta. Foster tinha que estar lá. Era o tipo de toca escura que um homem sem alma escolheria. Brooks amarrou o cavalo longe, pegou a espingarda e avançou. A entrada da mina era uma boca aberta na encosta da montanha. O silêncio era profundo, pesado. Tão pesado, que Brooks podia ouvir o próprio coração batendo no ritmo irregular. Ele sabia que Foster estaria esperando. A única questão era: Foster estaria esperando por ele, ou pelo xerife que havia voltado do túmulo? Brooks ajustou o rifle e respirou o ar frio que exalava da rocha. A escuridão da mina engolia a luz da tarde, transformando a entrada em um poço de breu. Ele se moveu devagar, deixando que seus olhos se acostumassem à penumbra. Cada passo levantando uma poeira fina que não via a luz do dia há anos. O cheiro de pólvora velha e minério estava misturado com algo mais sutil, mais pesado. A certeza de que a morte estava ali, respirando junto com ele. Foster, ele sabia, era um homem rápido, mas não era um homem paciente. Sua força sempre foi a brutalidade direta. Mas a brutalidade direta só funciona quando você tem certeza de que seu inimigo está morto. E Foster tinha certeza. 3 tiros no peito. O enterro apressado, feito por seus capangas, para garantir que o xerife Brooks não voltasse para contar a história. O erro de Foster não foi atirar. Foi não ter cavado fundo o suficiente. E foi confiar em homens que tinham mais medo dele do que do próprio diabo. Brooks lembrava-se da escuridão e da pressão da terra sobre ele. Lembrava da dor, sim, mas, principalmente, da raiva que o impedia de aceitar o fim. Foi a raiva que o fez lutar por mais um suspiro. A raiva que fez seu corpo esquecer a morte por tempo suficiente para que a chuva lavasse a terra solta sobre o caixão improvisado. O que Foster enterrou não foi apenas um homem. Foi uma ideia de justiça que se recusava a ficar debaixo da terra. Se você é daqueles que aprecia uma história onde a justiça tem o sabor amargo da vingança, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o Faroeste Contado a trazer mais sagas épicas como a de Brooks, onde o passado se recusa a morrer. Brooks apertou o coldre. Ele estava entrando na mina não como um xerife, mas como a prova viva do fracasso de Foster. E a certeza é a primeira coisa que morre quando o peso da culpa aperta o pescoço. O túnel principal se abriu em uma pequena câmara, onde a luz de uma única lanterna a óleo tremulava, projetando sombras longas e distorcidas
nas paredes úmidas. E lá estava ele, Foster, sentado em uma caixa de dinamite, contando pepitas de ouro sobre uma lona suja. Estava sozinho, relaxado, imerso na sua ganância. Brooks parou na escuridão. O momento era dele. Ele não precisava gritar, nem fazer barulho. Ele só precisava ser visto. Foster levantou a cabeça devagar, irritado com a mudança na luz. Seus olhos se arregalaram. As pepitas rolaram da lona para o chão de terra. Não havia surpresa na sua expressão. Havia terror puro. Ele não estava vendo Brooks. Estava vendo um caixão vazio. Estava vendo o espectro, que ele mesmo havia criado. O último suspiro de vingança estava ali, de pé. E tinha o rosto do homem que ele jurou ter matado. O rifle de Foster estava apoiado perto da caixa. Ele esticou a mão, a respiração presa na garganta. Mas Brooks já estava fora da sombra. Brooks não estava apenas fora da sombra. Ele estava no centro do círculo de luz da lamparina. A silhueta longa e esguia. O revólver Colt já estava em sua mão, sem pressa, sem o tremor que Foster esperava de um homem que havia sido enterrado vivo. Foster parou, os músculos tensos. Sabia que, se tentasse alcançar o rifle, estaria morto antes que pudesse tocar a madeira. Como você está vivo? A voz de Foster era um sussurro rouco, quase uma súplica, aterrorizada pela lógica quebrada. Brooks não respondeu com palavras, mas com o peso da verdade que carregava. O rosto que Foster conhecia era agora duro como pedra de jazigo. Você me enterrou, Foster. Mas não me matou. Você matou o xerife da cidade, o homem que acreditava em justiça, não o homem que te caçaria. Brooks fez uma pausa, o cano do revólver apontado firmemente. O homem que você enterrou, ele me deu tempo para pensar no que eu faria quando saísse. Essa é a maldição de quem vive pela pólvora, meus amigos. A vingança nunca é uma linha reta. É um ciclo vicioso que transforma o caçador no caçado, e o morto no espectro que retorna para exigir o pagamento. Brooks tinha o olhar frio do homem que já tinha perdido tudo, inclusive o medo da morte. Ele era a própria personificação da lei que Foster tentou destruir. Para quem aprecia esses contos de justiça, dura na fronteira, e a maneira como o Oeste costuma cobrar as dívidas, e gosta de sentir a tensão de um bom duelo, deixem o like e se inscrevam no Faroeste Contado. Isso nos ajuda a manter essas lendas vivas, contando as histórias que definiram a fronteira. Foster, que nunca foi um covarde, mas sim um canalha ambicioso, viu a chance desaparecer. A única coisa mais terrível do que ser morto por um inimigo é ser morto por um fantasma. A dignidade, a honra, o medo de Deus. Nada disso estava em Foster. Apenas a sobrevivência. Ele fez um movimento calculado, atirando-se para o lado, na esperança cega de que a escuridão lhe desse uma fração de segundo para fugir. Foi um erro fatal. O som do Colt de Brooks rasgou o silêncio da noite. Um trovão seco que ecoou pelo celeiro. Não houve grito. Apenas o impacto surdo da bala. Disparada com a precisão fria de quem treinou a vida inteira para este momento, a bala atingiu Foster no peito, no exato lugar onde o coração ainda batia por cobiça. O corpo desabou sobre o chão de madeira, levantando uma fina poeira. O cheiro de pólvora pairou, pesado, substituindo o aroma de feno e suor. Brooks não se moveu. O espectro tinha cumprido sua missão. A vingança, afinal, tinha fôlego, mesmo que fosse o último suspiro de um homem que precisou morrer para conseguir justiça. Ele observou o corpo inerte. O xerife Brooks tinha morrido, mas a lenda do justiceiro que voltou do túmulo, essa, estava apenas começando. Ele guardou o Colt, o som metálico seco na noite. O que restava agora era apenas o silêncio e a longa cavalgada de volta à cidade para fechar a conta. O peso da vingança, ele descobriu, não era leve. Era uma carga que só se sentia depois que o trabalho estava terminado.
A cavalgada foi longa, pontuada apenas pelo ranger da sela e a respiração pesada do cavalo. O sol nascia tingindo o horizonte de um vermelho sujo quando ele alcançou os limites de Red Rock. Ele não era mais um homem, era uma sombra, um fantasma que cumprira seu juramento e agora procurava apenas a paz do esquecimento. Ninguém o viu chegar. Ele não procurou a admiração, nem a gratidão dos habitantes. A única pessoa que precisava saber que a dívida havia sido paga era o vice-xerife, que agora guardava o distintivo original de bronze na gaveta do escritório. O xerife, ou o que restava dele, parou na porta dos fundos do gabinete. Ele tirou o cinto de cartuchos, jogou-o no chão de terra e bateu 3 vezes. Quando o vice abriu, assustado pela luz fraca da manhã, viu apenas a silhueta empoeirada. Não houve palavras. O xerife entregou o que havia trazido: o coldre ensanguentado, o coute limpo e um pedaço de tecido rasgado, inconfundível, do casaco do líder dos bandidos. O vice-xerife compreendeu. A justiça havia voltado do túmulo, mas não podia ficar. O fantasma então virou-se. Ele não retomou o cargo. Não buscou a esposa ou a fazenda que um dia foram seus. Red Rock estava segura, e isso era tudo o que importava. A redenção, para ele, não foi o retorno à vida, mas a garantia de que a maldade que o havia vitimado não faria mais vítimas naquela terra. Ele cavalgou para o oeste, para as montanhas que engolem os homens e suas histórias. Dizem que, em noites de lua nova, o som de um cavalo solitário pode ser ouvido nas trilhas, um lembrete de que a fronteira pode perdoar muitas coisas, mas nunca a traição e a covardia. O xerife que voltou do túmulo nunca mais foi visto, mas a lenda dele serviu como uma lei silenciosa e brutal, muito mais eficaz do que qualquer distintivo. Era a prova de que, no Oeste Selvagem, a justiça não precisava de tribunais ou júris. Ela só precisava de um coração frio e uma arma carregada para fechar a conta. Essas são as histórias que moldaram a fronteira. Contos de homens que cruzaram a linha entre a vida e a lenda para garantir que o código da honra fosse cumprido. Se você sente na pele o peso dessa jornada, se a bravura e a tragédia desse justiceiro solitário ressoam com a sua própria sede por histórias épicas, então, você está no lugar certo. Nós desenterramos as sagas mais dramáticas do Velho Oeste, aquelas repletas de duelos, traição e o alto preço da redenção. Para não perder o próximo conto que vamos tirar do pó, inscreva-se agora no Faroeste Contado. Deixe seu like se você acredita que algumas dívidas só podem ser pagas com a volta do túmulo. E me diga nos comentários, qual é o verdadeiro custo da vingança? É a paz ou é a alma? Compartilhe essa lenda com outros amantes do Velho Oeste. Ajude-nos a manter viva a memória desses tempos indomáveis. Até a próxima aventura. Que a poeira assente em sua jornada.